Estou recebendo aqui no estúdio Otoniel Bisneto, advogado. Seja bem-vindo, Otoniel, da Ordem dos Advogados do Brasil, integrante de uma das comissões da Ordem dos Advogados do Brasil e também o representante da associação que representa os oficiais da Polícia Militar, Coronel Carlos Pinho. Queria agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês dois aqui no estúdio do Jornal do Piauí para discutir essa questão, porque esses números assustam. São 18 mortes de policiais nesses últimos tempos e a população fica imaginando, se os nossos heróis estão morrendo, o que será de nós, Coronel? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Não dá para encarar este fato como um mero dado estatístico, né? Precisa-se analisar isso dentro de uma conjuntura em que nós observamos que há uma desconstrução da figura, do papel da instituição e uma supervalorização daqueles que são dados à prática delitiva em termos de construção ideológica, em termos de garantia de direitos. Você acha que existe mais direito para criminoso do que para policial? Com certeza. Os policiais militares, eles, dos 34 direitos que existem assegurados para o trabalhador na Constituição Federal, eles só possuem 6, né? E o enfrentamento desse processo violento na capital, na verdade, do nosso estado, ele adquiriu um plus, né? A partir de 2009, na verdade 2011, quando os índices de violência no nosso estado, eles ultrapassaram os padrões estabelecidos para ser considerado uma endemia, né? Que hoje em dia nós estamos na faixa de 20 mortos por faixa de 100 mil habitantes. A ONU considera um padrão de normalidade quando até 10, abaixo de 10, por faixa de 100 mil habitantes. E a razão de ser da polícia, né, é porque existe crime, é o enfrentamento ao crime. E esse enfrentamento ao crime, aquilo que mais incomoda o cidadão é o crime violento. E a Polícia Militar é que faz esse enfrentamento. É que está nessa linha de frente de combate à criminalidade. Nessa linha de frente. Você acha que a polícia está perdendo para o crime? Na verdade... Se você levar em conta os dois aspectos, inclusive esse aspecto legal? Na verdade, nesse aspecto legal, aí você tocou num aspecto importante, porque até 1990, todo delito que existia, sendo atendido pela Polícia Militar, encontrado na situação de flagrante, ensejava uma restrição temporária da liberdade por parte do autor do delito. Em 1990 se instituiu, através de lei, que aqueles delitos que tivessem pena máxima até 1 ano de prisão, eles não seriam mais objeto de pena restritiva de liberdade, mas seriam delitos de menor potencial ofensivo, né, que aplicaria penas alternativas. Em 2001, foi feita nova modificação na legislação. Aí nós partimos para um patamar de pena máxima de 2 anos, que foram incluídos no rol dos delitos de menor potencial ofensivo. E à medida que houveram mudanças na legislação, ficou assegurado, em termos legais, que algumas práticas delitivas elas não sofreriam uma punição imediata, né? Esse imediatismo da aplicação da lei. Porque em 2011 houve nova modificação da lei, onde aqueles crimes que eram apenados com até 4 anos de prisão, eles passaram a ser objeto de concessão de fiança por parte da autoridade policial. Só aí foram 85 tipos delitivos que passaram os infratores passaram a usufruir do benefício de, mesmo numa situação de prisão em flagrante delito, ele sair da delegacia antes do policial que arriscou a sua vida, que fez o enfrentamento, que o desarmou e conseguiu lograr isso no sentido de elucidar e esclarecer o delito. Otoniel, nós estamos, doutor Otoniel Bisneto, nós estamos vendo, você é um ex-militar, foi oficial da Polícia Militar, e eu queria saber de você o seguinte: o Coronel Carlos Pinho disse que a polícia está perdendo no que diz respeito ao amparo legal para os criminosos. Pergunto, se o major tivesse atirado no criminoso, qual seria a situação que ele estaria vivendo agora? Bom, tecnicamente, o major estaria cobertado por uma das excludentes de licitude, justamente a legítima defesa. Mas o que a gente percebe hoje é justamente um desvirtuamento, um processo de desqualificação do policial militar e da atividade policial. O que a gente percebe, na realidade, é uma inversão de valores em nome de uma liberdade.
Tecnicamente, a Polícia Militar ela é uma instituição de controle social para dizer não. Ela vem fazer a divisão entre o caos e a ordem. E ela é essa parede que foi erguida dentro do Estado Democrático de Direito para que haja esse controle social e que, para pelo menos toleravelmente, minimamente, haja a consecução de determinados crimes. Com o passar dos anos, com os excessos de liberdade, com a exacerbação das garantias individuais, o que se nota é que houve uma inversão de valores. Hoje a Polícia Militar ela não já pode se aproximar porque eu já grito, eu sou livre, eu não estou fazendo aqui. Sendo que ela tem a tarefa de investigar e de averiguar. E aqui nós não estamos falando dos excessos, estamos falando das atividades que são desenvolvidas corriqueiramente, rotineiramente pela Polícia Militar ostensiva preventiva, que se faz pelo homem fardado na rua, que já não intimida mais por uma série de uma construção que tem sido feita ao longo dos últimos anos da impunidade. Ora, se eu tenho mais direitos do que deveres, obviamente eu estou reforçando o caráter punitivo. Deixar bem claro também que internamente a corporação precisa se reorganizar. Ora, se eu não tenho uma organização interna e leia-se aqui, às vezes, a atuação exacerbada da própria corregedoria, e fica aqui a minha crítica à forma como a corregedoria muitas vezes toma à frente de determinadas ocorrências, fazendo com que o policial militar, que está agindo legitimamente, seja simplesmente punido por uma situação. Então, essa corregedoria tem sido dura com os policiais militares e desautorizado os policiais a reagir? Tem sido dura demais, e fica a minha crítica, tem sido dura demais, tem sido punido demais e tem criado um processo autofágico que faz com que esses policiais pensem 2, 3 vezes antes de agir. Ele pensa antes de atirar. Não é só pensar antes de atirar. Às vezes o sujeito morre com a dúvida na cabeça. Se eu atirar, eu vou ser punido. Se eu não atirar, eu vou morrer. Então, a situação da rua, ela é totalmente diferente. A legislação, ela é muito clara, muito tranquila. Eu posso dizer que hoje a legislação brasileira, ela é uma das mais completas do mundo. Agora, o que acontece? A língua portuguesa ela é muito tranquila para você fazer interpretações dúbias. E, em nome de uma situação, eu vou colocar, dependendo do meu interesse, eu vou colocar a língua portuguesa a meu serviço ou desserviço. Tecnicamente falando, o que nós temos do ponto de vista da segurança pública é essa desconstrução dos valores policiais militares, uma desconstrução onde os policiais militares não são mais reconhecidos como escudos, como pessoas que, aliás, é a única profissão onde o sujeito jura morrer para salvar o próximo. E o Coronel Carlos tem números, conversávamos nos bastidores, ele tem os números da quantidade de policiais que vem morrendo. Bem, eu tenho uma construção histórica aliada a um processo de desorganização interna, a um processo de desvalorização, inclusive a questão da política salarial, porque eu não posso deixar à margem a discussão da política salarial, porque o sujeito ele precisa também, o salário tem natureza alimentar, e o salário é uma garantia constitucional, estadual e federal para que haja dignidade da pessoa humana. Mas eu vou dizer que neste caso, Toniel, era uma situação em que o PM não estava trabalhando, estava de folga. Mas ele continua policial militar independente do horário de serviço, inclusive ele incorre no crime de omissão se ele não atuar e não agir. O policial militar é uma das poucas categorias que ele tem que estar presente 24 horas por dia. E se ele flagrar, porque toda pessoa do povo pode, mas as autoridades policiais militares devem agir. Então, se eu agir, eu tenho que agir dentro de umas excludentes de licitude, que é justamente a legítima defesa em defender os interesses de terceiro, da sociedade ou de minha própria vida mesmo. É inadmissível que o policial militar hoje, na atual conjuntura do século XXI, em nome da desvirtuação, eu chamo de desqualificação, desvalorização ideológica da função da polícia militar dentro da sociedade, o policial militar esteja se tornando um refém. Porque se ele age dentro das excludentes, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito, ainda assim existe a possibilidade de ele vir a ser condenado. Então o sujeito começa a se omitir. É um processo natural de autodefesa. Eu também preciso... A omissão também é crime. Não, a omissão também é crime, mas eu começo a me preservar, porque eu, dentro da minha instituição, que deveria ser a primeira a me defender, eu tenho uma outra instituição que só me condena.
Então, a gente tem que esquecer a hipocrisia social, a gente tem que começar a esquecer determinadas falácias que nos contam e começar a discutir a polícia militar, a polícia civil, a atividade policial de proteção à sociedade como realmente ela deve ser, porque a população está pagando um preço caro. Não justifica Teresina, até meados de 2008, ter sido um dos estados mais seguros do Brasil e hoje nós figurarmos nas estatísticas da Organização Mundial de Saúde como um dos mais violentos do mundo. Tá certo, nós vamos continuar com vocês aqui no estúdio. Eu vou agora com o repórter Tiago Melo, que acompanhou o caso, inclusive o trabalho da polícia e acompanhou todo esse desdobramento que envolveu a morte do Major Mayron, assassinado durante uma tentativa de assalto. Tiago Melo ao vivo. Olá, Joelson. Nessa reportagem que nós fizemos hoje pela manhã, ouvimos a Polícia Militar do Piauí demonstrando indignação, a Polícia Civil também, e conseguimos ir até o local dando detalhes de como tudo aconteceu. Para a polícia, a dinâmica já está esclarecida, resta a prisão do segundo suspeito que está sendo procurado. Vamos acompanhar. O crime foi próximo à estrada da Usina Santana, no bairro São Sebastião. O Major Mayron aguardava a filha chegar no ônibus vindo da escola. A dupla observou que o PM portava um celular e partiu para roubar o aparelho. O ponto de ônibus fica logo ali na esquina. O policial parou o carro neste ponto, nessa rua transversal, desceu e ficou mexendo no celular, visualizando alguma coisa. O filho dele também desembarcou e foi para a parte de trás, onde ficou escutando música com fones de ouvido. Quando a dupla chegou e fez a abordagem, de acordo com a investigação, não houve qualquer tipo de reação. Eles pegaram o celular funcional da Polícia Militar. O bandido teria decidido atirar ao perceber que no bolso da vítima havia uma pistola. É o que conta um dos suspeitos neste vídeo. Iranilson Pereira dos Santos foi preso no início da madrugada. A tornozeleira eletrônica dele confirmou que o suspeito estava no local do crime na hora do ocorrido e ajudou na localização. Ele estava em casa com a moto usada na fuga. Conseguimos falar com Iranilson. Parece que o soldado lá puxou a arma, aí eu só escutei os disparos. Não foi você que atirou? Oi? Não foi você que atirou? Não, senhor. Qual que era o objetivo de vocês? Não tenho mais nada a declarar, não. Era o celular? Ele estava falando ao telefone na hora, era isso? Isso. Iranilson diz que trabalha como metalúrgico e confirma que saiu do serviço ontem para assaltar com o comparsa, o Alisson Jonatas Rodrigues de Souza, o Candomblé, jovem já investigado por homicídio. Candomblé, o Alisson, ele é investigado num crime que aconteceu agora em janeiro desse ano. Ele matou um indivíduo naquela região e ele tem um mandato de prisão em aberto. Candomblé está sendo procurado. Na casa dele, a polícia encontrou uma mochila que a dupla tomou de outra vítima no Parque Poti, minutos antes do roubo ao militar. É o segundo assassinato de policial em 2 semanas. Dia 7 de março, o cabo da PM, Valdir do Vale, foi morto em troca de tiros com bandidos na Avenida Jockey Club. Nas 2 ocasiões, há envolvidos com antecedentes criminais. Eu acredito piamente que essa política criminal de se usar a tornozeleira é uma política criminal muito cruel contra a sociedade, porque estão colocando bandidos perigosos para voltar a delinquir. O Major Mayron Moura Soares tinha quase 30 anos na corporação. Atualmente comandava o 1º Batalhão da PM, responsável pelo centro de Teresina e adjacências. O velório e o sepultamento aconteceram em Valença, terra natal do militar. A Secretaria de Segurança e o Governo do Estado expediram nota de pesar pelo falecimento. A gente percebe em conversa com os colegas de farda do Major Mayron um sentimento de luto e de uma perda muito grande. Era um profissional da segurança pública muito querido pelos colegas. Era também muito bem visto pela imprensa. Antes de assumir o 1º Batalhão, missão que ocupou até ontem, o Major Mayron trabalhou na PM5, a seção da Polícia Militar
que está encarregada das relações públicas e também do contato com a imprensa, onde se mostrou sempre com os jornalistas muito atencioso com todas as demandas que lhe eram apresentadas. Com todos os colegas da imprensa, volto a ressaltar, inclusive conosco da TV Cidade Verde. Esse mesmo comportamento de atenção, ele levou ao 1º Batalhão da Polícia Militar, onde não se furtava em momento algum de repassar informações acerca dos casos que envolviam o batalhão. De forma que fica também um grande sentimento de perca para a imprensa piauiense, para nós em especial da TV Cidade Verde, que mantínhamos uma relação respeitosa e cordial com aquele oficial da Polícia Militar. Nós ressaltamos que convidamos para participar de entrevista aqui no quartel do Comando Geral algum representante do comando. No entanto, o alto escalão da Polícia Militar do Piauí hoje está em viagem para Valença, acompanhando os trabalhos de velório e sepultamento do oficial Mairon. Joelson. Obrigado, Tiago Melo, pelas informações. Obrigado, Tiago. A reportagem feita por Tiago Melo em relação a este caso. Os telespectadores mandando mensagens para nós através do WhatsApp. Tem aqui uma mensagem do William, que faz o seguinte, ao doutor Otoniel. Excelente as críticas do advogado. Nossa polícia está complicada. Essa corregedoria quer acabar com a gente. Não podemos mais nem nos defender. É um militar que está mandando mensagem aqui, ele assina com o nome de William, dizendo que está realmente difícil conviver com essas situações na Polícia Militar. Infelizmente, outra mensagem, infelizmente isso não vai acabar. Essa matança de cidadão só tem um meio de acabar. Se fizer assim, matou, morreu. É uma sugestão que está dando aqui, não, outro militar, não é a solução. Que ele assina aqui, ele bota o nome dele, é um cabo da Polícia Militar. Segundo eles têm medo de morrer apenas. Não é bom nem identificar, porque senão a corregedoria vai querer investigar. Tá? Tem aqui a informação. É bom não identificar. Um cabo da Polícia Militar mandando aqui essa mensagem. Outros falando aqui, o Gleidson Melo está dizendo: parabéns à TV Cidade Verde por debater esse assunto com dois homens sábios, referindo-se ao coronel e também ao Otoniel Bisneto, o advogado Otoniel Bisneto.